Chegamos na última aula, onde acaba o reino de Judá também. Então, assim, poderíamos dizer que está acabando a história de Israel. Mas não está, porque Deus é fiel e Deus vai continuar a história. Mas o reino de Judá chegou ao fim. E, inclusive, essa é a última aula do trimestre. A partir do domingo que vem, a gente começa um novo trimestre. A gente muda um pouquinho de assunto e vamos falar um pouco dos profetas que agiram durante o reino dividido. Tá? Dei o título para essa lição. O cativeiro da Babilônia foi uma maldição ou foi uma bênção? Para os judeus que foram deportados, com certeza foi uma maldição. Mas será que foi mesmo? Então isso é uma coisa que a gente vai analisar na aula de hoje. Ok. Quando eu era novinha e ainda ia para canzecas e coisas assim, e na minha época a canzeca era mais cedo ainda, quer dizer, é o que é a Cajumera hoje em dia, né, para juniores. Eu tinha lá meus 13 ou 14 anos e a gente fazia concursos bíblicos. O concurso bíblico lá tinha individual e tinha em grupo. O concurso bíblico em grupo era o grupo todo fazendo uma prova. Então a gente podia discutir as questões e respondia todo mundo junto. E aí, numa dessas provas, apareceu a pergunta: quantos exílios existiram? E aí a gente ficou todo mundo assim: não sei. Porque as aulas que a gente aprende na IBD, as aulas sobre o reino dividido e sobre o povo de Israel, em geral eram bastante picadas. Não se fazia um contexto geral, não se fazia uma sequência. E aí, assim, eu conhecia algumas histórias assim, de exílio, o nome não era estranho, mas assim, o nome Assíria aparecia, o nome Síria aparecia, o nome Babilônia aparecia. Eu falei, sei lá, uns 2 ou 3, né? E foi o que nós colocamos. E depois o nosso líder: como assim vocês colocaram isso no concurso bíblico? O exílio só teve um. Eu: como assim? Exílio só teve um. Então, assim, demorou muito. Precisei estudar bastante a Bíblia para entender que exílio só teve um, aquele da Babilônia. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que teve diferença mesmo. A Assíria entrou no reino de Israel, no reino do norte, levou todo mundo embora para a Síria e não devolveu nunca mais. Então, de lá o povo se dispersou. Inclusive, quando a Síria entrou em Israel, teve vários que fugiram para Judá e se protegeram ali. E aí a Síria, além de não devolver nunca mais o povo para o território de Israel, colocou outras pessoas para morarem lá, para ocupar a terra lá. E aí formou aquela miscigenação toda que a gente vê depois no Novo Testamento, porque que os judeus odiavam tanto os samaritanos, por causa daquela mistura toda. Já a Babilônia foi diferente. A Babilônia tinha um tempo determinado por Deus. A Babilônia levou o povo até lá na capital, guardou eles lá, mas não ocupou a terra de Judá. A terra de Judá ficou lá esperando o povo voltar. Então essa é uma grande diferença entre esses 2 exílios ali, né? Tanto que a gente nem fala de exílio da Assíria, fala em dispersão ou outra palavra assim, mas não se fala em exílio, né? Ele levou embora e acabou com o reino. No caso de Judá, não. Eles levaram embora, mas o povo depois, um tempo depois, pôde voltar, porque Deus determinou assim. Depois a Pérsia, que dominou a Babilônia e tomou conta na época que os judeus ainda estavam lá, a Pérsia teve uma outra forma de governar. Então foi a Pérsia, inclusive, que falou para os judeus: vocês podem voltar para a terra de vocês. E a Pérsia era o rei da Pérsia era meio populista, né? Então, assim, para os judeus ele dizia: eu sou servo de Jeová, do Deus vivo. Para os outros povos ele falava: eu sou servo de Marduk, eu sou servo do seu Deus também, eu sou servo do seu Deus também. Ele era servo do Deus de todo mundo. Era uma forma dele agradar o povo, porque na opinião do rei da Pérsia, se ele agradasse os povos que eram sujeitos a ele, os povos iam continuar sendo sujeitos a ele, né? Ele não ia ter levantes no reino dele.
de uma certa forma foi bastante inteligente da parte dele, né? Mas isso não é uma questão para a gente discutir aqui, essa questão política. Só uma curiosidade que para mim, como criança, confundia bastante. Aquela história da serva de Naamã, que foi levada para a Síria, teve que trabalhar como prisioneira lá na casa do Naamã, e falou do profeta Eliseu para ele, para o Naamã poder ser curado. Aquilo não era nem um exílio nem outro. Aquilo foi uma guerra que a Síria fez contra Israel e levou alguns prisioneiros. Então, é uma outra história. Então, na cabeça de uma criança confunde bastante mesmo, né? E mesmo na cabeça dos adultos também. Por isso que a gente vai tentar esclarecer. Eu espero não me perder nos detalhes, porque tem muito detalhezinho aqui nessa história. Mas a Babilônia, então, ela aconteceu, o exílio da Babilônia aconteceu em 3 momentos distintos. Foram 3 deportações. Só para confundir um pouquinho mais a nossa cabeça, né? Afinal, um exílio só, mas são 3 deportações. Afinal, quem foi levado, quem não foi. Então, vamos tentar destrinchar isso um pouquinho. Começamos ali, então, nesses anos 617 a 610 a.C., mais ou menos. Isso foi quando Josias ainda estava no poder em Judá. O rei da Assíria estava dominando tudo, tentou dominar Jerusalém, não conseguiu, mas ele estava por lá, controlando o mundo ao redor de Judá. Mas, ao mesmo tempo, a Babilônia foi se fortalecendo, estava crescendo, e aí tinha muita guerra, então, entre a Babilônia e a Síria. E, nessa época, então, a Babilônia começou a se fortalecer e dominar. Conquistou a capital Assur, depois conquistou a capital Nínive e foi tomando conta. E aí os poucos assírios que sobraram em Nínive fugiram para uma cidade chamada Arã, uma região chamada Arã. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. Então, todo esse contorno laranja é o domínio da Assíria naquela época, onde a Babilônia depois foi penetrando. Então, nós temos ali embaixo Jerusalém, ali perto do Mar Morto, logo acima Samaria, e ali lá do outro lado, lá em cima, na Assíria, tem Assur e Nínive, que são as 2 capitais que a Babilônia já conquistou, e aí o povo fugiu lá para Arã, que fica lá, bem lá no alto. E nisso, então, eles fugiram para lá, ficaram protegidos lá. O rei do Egito, que estava metido nessa toda a confusão política ali da região também, foi e quis lutar contra a Babilônia para ajudar os poucos assírios que tinham sobrado. Então, a intenção dele era subir até Arã para guerrear contra a Babilônia ali. Só que ali no meio do caminho tinha o reino de Judá, e o Josias, que na época acho que não tinha percebido ainda que a Babilônia era o principal perigo, ele não queria que os assírios fossem ajudados, porque a Assíria era um grande inimigo de Judá. Então ele resolveu sair para a guerra contra o faraó para impedir ele de ajudar os assírios. E aí a gente sabe no que deu, que foi uma das maiores, ou a maior estupidez que o rei Josias fez, porque ele morreu bastante jovem nessa batalha, que foi em Megido, que fica ali perto de Samaria. Eu não achei um mapa onde tivesse todas as cidades que eu precisava. Esse era o melhor mapa que eu achei, mas faltou Megido ali, onde foi a batalha do faraó contra Josias, onde Josias morreu. Isso era lá perto de Samaria. E Josias, então, foi levado de volta para Jerusalém, onde ele foi enterrado, e o povo pegou o filho dele, o Jeocás, e colocou o Jeocás no poder. Nisso, o faraó tinha continuado a sua viagem, lutou contra a Babilônia, não conseguiu vencer a Babilônia, então ele estava voltando. E na volta, passou lá por Judá, levou o Jeocás junto com ele e colocou um outro rei ali no poder. Colocou o irmão do Jeocás, o Jeoaquim, colocou ele lá no poder para ele ser vassalo do Egito mesmo.
Foi uma forma dele demonstrar o poder. Agora vocês, eu que mando em vocês, o rei de vocês vai comigo, e o rei que governar aqui vai ser o que eu coloquei. Inclusive ele mudou o nome. Essa questão de mudança de nome tinha muito a ver com poder, né? Então a pessoa que mudava o nome do outro é porque ele tinha poder sobre o outro. Então o rei do Egito mudou o nome do rei judeu para Jeoaquim e deixou ele governando ali lá em Judá. Então o Jeoacás na verdade ficou só 3 meses ali no poder. Aí o faraó passou lá, levou ele junto, e ficou então o Jeoaquim no poder. Infelizmente, todos esses reis que vieram depois de Josias, que eram filhos dele, nenhum deles seguiu os caminhos de Josias. Todos eles, a Bíblia diz, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nenhum deles procurou seguir os caminhos do pai, infelizmente. Então, embora Judá agora é vassalo do Egito, Babilônia volta para casa, dá uma reorganizada no seu exército, porque, assim, lutou contra o Egito, ganhou, mas ganhou numas, né? Imagine num jogo de war, que acho que a maioria aqui conhece, né? Quando joga os dados, um perde, o outro também perde, mas um acaba ganhando. E aí ele perdeu bastante coisa, então ele voltou para casa, foi se reorganizar ali para poder continuar as suas conquistas. E o Egito, então, também estava lá tentando organizar as suas tramas políticas. E Judá ali no meio dos dois, bem no meio, tentava uma vez para um lado, uma vez para o outro lado. Jeoaquim resolveu se entregar para a Babilônia. Ele se submeteu ao rei da Babilônia e ficou um tempo assim. Foi a época que o profeta Jeremias estava atuando ali em Judá. Ele falava muitas vezes para o rei, falava para os nobres: gente, submetam-se à Babilônia que vocês vão continuar vivos. Se vocês não se submeterem, vai morrer todo mundo aqui, vai ser pior. Submetam-se que é melhor. Só que o povo não estava querendo muito ouvir Jeremias, né? E o Jeoaquim, embora tivesse se submetido à Babilônia, continuava lá de olho no Egito. E ficava assim, uma vez pendia para cá, outra vez pendia para lá, e ficava nesses dois, tentando agradar os dois. Obviamente não deu certo, né? E ele, então, tentou fazer um acordo com o Egito. O rei da Babilônia, que já era Nabucodonosor, ficou sabendo e resolveu prender o Jeoaquim e levar ele para a Babilônia com ele. Tanto que foi o que o exército dele fez. Chegou em Jerusalém, conseguiu prender o Jeoaquim, mas quando Nabucodonosor chegou lá para levar, foi nesse período assim o Jeoaquim acabou morrendo. A Bíblia não diz como ele morreu, os comentaristas não sabem dizer também o que foi que aconteceu, se foi um suicídio, se foi um assassinato, se foi morte natural. O fato é que ele morreu ainda em Jerusalém. Ele foi sepultado ali e o filho dele, o Joaquim, assumiu o poder então. Mas o Joaquim foi levado rapidamente por Nabucodonosor embora. E essa, na verdade, foi a primeira deportação da Babilônia. O Nabucodonosor invadiu ali o Judá, Jerusalém, e levou toda a família real, levou toda a nobreza e os intelectuais, e esse povo todo, levou esse povo junto com eles para a Babilônia e saqueou o templo. Não destruiu, ele só saqueou, né? Então levou um monte de tesouros que tinha no templo, levou com ele, colocou lá no templo do Deus dele. Nessa deportação, uma das pessoas que foi junto ali foi o profeta Daniel, que era novinho ainda e teve que ir junto lá viver lá na Babilônia. Continua ali. Vale lembrar também que o povo foi levado como
cativos, sim, mas eles não foram levados como escravos. Eles eram livres lá na Babilônia, eles só não podiam sair de lá. Né? Então lá eles podiam ter as casas deles, eles podiam arrumar um trabalho, eles podiam trabalhar no que quisessem, podiam constituir família e tudo mais, eles só não podiam sair de lá, então eles não estavam servindo lá como escravos. Tanto que no livro de Daniel fala, né, que o Nabucodonosor pegou os melhores jovens e deu uma formação para eles. Eles fizeram lá, não sei se ensino médio ou faculdade, alguma coisa assim. Eles estudaram por muitos anos, eles receberam do bom e do melhor ali do palácio. Quer dizer, isso não é uma condição do escravo. Né? Ele ser obrigado a comer da mesa do rei não é exatamente uma condição do escravo. Né? Então, tanto que o Daniel teve que pedir para não comer da mesa do rei. E foi atendido porque ele provou que podia comer outra coisa e continuar saudável. Então, eles foram levados, foi toda a nobreza, então, levada ali para a Babilônia. Em Judá, agora foi a vez do Nabucodonosor, colocaram um rei lá. E ele pegou o tio do Joaquim, era um dos outros filhos do Josias, o Zedequias, colocou o Zedequias ali. Também, novamente, teve uma troca de nome ali. O nome dele era Matanias e Nabucodonosor mudou para Zedequias para mostrar quem mandava ali. E o Zedequias, então, foi rei lá em Judá, mas ele era sujeito à Babilônia, mas também não queria se entregar exatamente para a Babilônia do jeito que o Jeremias recomendava. Toda vez ele resistia, muitas vezes ele ia pedir conselho para o Jeremias, quando o Jeremias falava, ele falou, não vou seguir isso aí, não vou fazer as coisas do meu jeito. Então, assim, o Jeremias sofreu muito nas mãos dos reis ali, porque ele tentava falar a palavra de Deus, falava a verdade para eles, e eles não queriam ouvir, queriam fazer as coisas de outra forma. Então, numa dessas, o Zedequias também. Ele estava sujeito à Babilônia, só que os conselheiros dele queriam negociar com o Egito, e aí chegou uma hora que o Zedequias cedeu aos seus conselheiros, foi lá, negociou com o Egito também. O Nabucodonosor considerou isso uma traição, aí ele foi lá, sitiou Jerusalém por 3 anos, até a fome ficar insuportável ali, a ponto das pessoas cozinharem os próprios filhos para poder comer alguma coisa. E aí a Babilônia finalmente entrou na cidade, estava começando a ocupar a cidade, então os Zedequias e o seu exército resolveram fugir no meio da noite, ali pela Porta dos Fundos, e tentaram fugir da cidade. Mas como a cidade estava cercada, não tinha a Porta dos Fundos, a Porta dos Fundos também estava ocupada ali, né? O exército babilônio percebeu que eles estavam fugindo, perseguiu eles, conseguiu capturar eles e levou eles embora. Para isso, Nabucodonosor ainda cometeu uma crueldade a mais ali, né? Ele matou os filhos do Zedequias na frente dele, e logo em seguida vazou os olhos do Zedequias. Quer dizer, a última lembrança de alguma coisa que o Zedequias viu, a última lembrança dele foi a morte dos filhos dele, na frente dele. Então, foi uma crueldade a mais ali que o Nabucodonosor fez com o rei. E levou ele, então, embora, e levou o povo todo de Jerusalém embora, deixou Judá vazio, só com alguns pobres ali para cuidarem um pouquinho lá dos campos, dos vinhedos que tinha. Então deixou alguns pobres ali para cuidar e colocou um governador. Agora já não era mais rei. O reino de Judá acabou aqui, nessa segunda deportação. Foi o fim do reino de Judá. Mas o Nabucodonosor, como ainda tinha gente, colocou um governador ali, o Gedalias, que era um dos descendentes de Josias também, colocou ele lá para governar. E nessa ocasião ele destruiu o templo, queimou tudo, levou tudo que tinha de tesouro embora, e a Bíblia até diz, não tinha nem como contar o valor dos tesouros que ele levou embora, ali tanta coisa que era de ouro e bronze e prata que ele tirou do templo. Levou tudo embora, queimou o templo, queimou a cidade, então a cidade ficou arrasada.
Tanto que o governador Gedalias não estava em Jerusalém, ele foi para Mispa, enfim, ele foi para lá. O Jeremias foi tratado com muita bondade pelo Nabucodonosor. O rei até falou para o general dele, o Jeremias você trata com bondade, tá bom? Com ele você não faz nada. E aí o general falou, então Jeremias, o que você quer fazer? Você quer vir junto com a gente? Nós vamos tratar você bem lá na Babilônia também. Ou se você quiser, você pode ficar aqui em Judá. E o Jeremias demorou um pouquinho para decidir, aí o general decidiu por ele. Tá bom, então fica aí, vai. Fica aí com o Gedalias, ajuda o Gedalias. E o Jeremias ficou lá, orientando o Gedalias ali no governo. Mas aí, esse Gedalias sofreu uma conspiração. Um outro sujeito, um Ismael, que também achou que tinha direito a essa posição, conspirou contra ele. Ele foi avisado disso, não acreditou nas pessoas que avisaram ele, e o Ismael acabou assassinando o Gedalias. Nabucodonosor considerou que isso era um ato de traição, aí ele voltou lá mais uma vez, e aí acabou de vez com Judá. Judá foi incorporado ao território de Samaria e acabou com Judá, e agora os judeus estavam todos lá na Babilônia. Então essa foi a terceira deportação. Então a primeira foi com Joaquim, que foi o rei e a nobreza levados. A segunda foi com os Edequias, que levaram então grande parte do povo lá para a Babilônia e acabaram com Jerusalém. E a terceira foi com o Gedalias ali, que também não... aí levaram ainda o que sobrou, levaram embora e acabaram, então nem governador puseram mais lá, né? Incorporaram a Samaria, o território de Judá. E aí o povo estava lá no cativeiro. Temos ali essa diferença, né? O Israel, quando foi levado, Israel acabou, foi disperso, não se encontrou mais. Teve alguns poucos que fugiram para Judá quando a Síria invadiu lá em Israel. Alguns poucos foram para lá, inclusive quando Ezequias, na época do Ezequias ainda, ele fez uma grande festa de Páscoa, ele chamou o pessoal de Israel. Israel já nem existia mais. Tinha alguns pouquinhos lá, morando lá. E ele chamou, gente, vem celebrar a Páscoa com a gente. E alguns poucos realmente foram para Jerusalém celebrar a Páscoa. Gente de várias tribos diferentes. E isso preservou essas tribos ainda. Tanto que a gente vê depois no Novo Testamento, quando Jesus é apresentado no templo, que a profetisa Ana, que está lá no templo, é da tribo de Aser. Aí a gente vê que Deus realmente preservou as tribos, porque para ele não existia Judá e Israel. Para Deus só existia o povo de Israel, era um povo só. E ele quis preservar as tribos, apesar de toda a maldade que existia lá. Então, na verdade, as pessoas que queriam seguir a Deus tiveram a chance de continuar servindo a Deus em Judá. Eles não foram castigados, apesar de seguir a Deus. Então, realmente, quem foi levado ali pela Assíria foram aqueles que não queriam saber de Deus, que queriam a sua idolatria mesmo e fizeram essa opção. O Jeremias, ele recebeu de Deus essa revelação e ele escreveu isso no livro dele. Está ali, Jeremias 25:11. Está escrito que Deus revelou para ele que o cativeiro seria de 70 anos e depois o povo iria voltar. Quer dizer, era uma coisa planejada por Deus, não era uma coisa assim que agora acabou tudo. Tinha começo, meio e fim esse cativeiro que Deus tinha planejado para Judá. Porque Deus fez a promessa para o rei Davi, né, que nunca ia deixar de existir algum descendente dele no trono. Então Deus preservou Judá, apesar de todas as maldades que Judá e Israel cometeram. Deus quis preservar esse povo ainda, e como Deus é soberano,
ele, apesar de todo o cenário político lá em volta deles, o povo foi preservado sim. Por que 70 anos? A Bíblia diz que a terra descansou os seus anos sabáticos. Lá na lei de Moisés, muito tempo atrás, quando o povo ia entrar na terra prometida, Deus já tinha falado, vocês vão arar a terra por 6 anos, o 7º ano é o ano de descanso, não é para fazer nada na terra, vocês vão viver daquilo que vocês já colheram. Então a terra também era para ter o seu ano sabático. E a ciência comprova isso, de que se a terra tem um tempo de descanso, ela produz melhor depois, né? Muitos agrônomos descobriram isso mais tarde, a gente vê isso na história do mundo também, que países assim de economia agrícola, eles trocam de produção ali para pegar outra coisa da terra, ou eles dão um descanso para a terra, porque a terra produz mais com isso. Só que Israel não respeitou isso. Aí Deus falou, bom, vocês ficaram 490 anos, desde o início da monarquia em Israel, sem dar anos sabáticos para a terra. Então agora a terra vai descansar todos os seus anos sabáticos, que foram 70 anos, que a terra precisou ficar descansando ali para se recuperar. Então a gente vê ali que Deus estava até cuidando até da natureza. Não era nem só das pessoas que Deus estava cuidando, ele estava cuidando até da natureza que ele criou, né? Da terra, das plantas, dos animais ali. Tudo faz parte da criação dele e Deus estava também cuidando disso. E a gente vê, né? Deus incumbiu a gente de cuidar da natureza. Isso vale para nós hoje em dia também. O povo de Israel não respeitou isso. E a gente muitas vezes também não respeita isso, né? O ser humano, ele prefere muito mais tirar tudo que ele pode da natureza do que realmente cuidar dela. E aí a gente vê uma porção de tragédias naturais acontecendo por conta dessa falta de cuidado que o ser humano tem com a natureza. Não estou querendo dizer agora que as tragédias que estão acontecendo lá no sul são necessariamente uma consequência, mas de algum pecado específico, mas é porque o ser humano é pecador e não cuida da natureza como ele deveria. E aí as pessoas dizem, a natureza se vinga, mas é Deus cuidando da natureza também, né? Que a gente sabe. Outra coisa que aconteceu ali, o Nabucodonosor destruiu o templo do povo dos judeus, né, do povo de Judá. O templo, para os judeus, era indestrutível. Era a morada de Deus. Deus mora lá. Se Deus mora lá, Deus Todo-Poderoso, não tem como destruir o templo. É a casa de Deus. Só que o Nabucodonosor foi lá e destruiu. E aí o povo ficou assim, e agora? O nosso templo foi destruído, a arca já não existe mais, porque a arca já sumiu. A arca também era a presença de Deus e já tinha sumido. Agora o templo, Deus abandonou a gente, agora a gente não tem mais nada. E isso foi, acho que, o golpe mais duro para os judeus que foram levados para o exílio, ver que o templo, que era a casa de Deus, que era a presença de Deus, tinha desaparecido. E a gente pode comparar isso com aquela criança que faz birra no shopping, sabe? Onde a mãe tenta, a criança está lá no chão, esperneando, gritando, todo mundo em volta olhando, né? Chega uma hora que a mãe fala, tá bom, então quer fazer birra, fica fazendo birra que eu vou embora. Aí a criança, não, peraí, sozinha eu também não quero ficar, deixa eu ir atrás dela. É mais ou menos esse o comportamento, né? Enquanto Deus estava lá, o templo estava lá, o povo fazia o que bem entendia. Eles colocaram até ídolos dentro do templo, mas o templo está lá. Deus está aqui com a gente. Mas o que eu faço não tem nada a ver com Deus. E aí uma hora Deus falou, quer ficar fazendo birra? Então tá bom, eu vou embora. E deixou o templo ser destruído. Aí o povo percebeu, não, peraí, agora o que eu faço? Agora não tem mais Deus aqui, eu não estou mais na minha terra, Deus me abandonou,
o que eu faço agora? Mas Deus não abandonou o seu povo. Tinha profetas lá durante o exílio também. Ezequiel foi um dos profetas que trabalhou no exílio falando para as pessoas. O próprio Jeremias, ele não ficou em Judá. Ele estava em contato com o pessoal na Babilônia, mandou carta para eles dizendo, gente, orem pela prosperidade da Babilônia, porque se a Babilônia for próspera, vocês também vão ser. Então, construam casas, plantem vinhas, trabalhem, casem-se, deem seus filhos em casamento, construam sua vida aí, porque vocês vão ficar 70 anos ali. E orem pela sua cidade, porque se a cidade prosperar, vocês também vão prosperar. Então, Jeremias deu essa recomendação, ele estava lá, sempre de olho no povo do exílio, Ezequiel trabalhando lá presencialmente com o povo, e o povo então teve que reorganizar toda a sua compreensão de quem era Deus para eles, né? Que Deus não era mais aquele presente só lá no templo, que Deus estava presente na vida deles, no coração deles, ali que Deus estava, é ali que ele devia ser adorado, é ali que aconteceu. A Bíblia tem, na verdade, poucas histórias sobre o exílio, né? E essas histórias são todas picadas, então a gente precisa pesquisar bastante ali para conseguir juntar elas, né? Tem história em 2 Reis, que a gente leu em 2 Crônicas, que foi a leitura dessa semana. Tem muita história em Jeremias, tem história em Ezequiel, tem a história de Daniel. Então a gente tem que pegar um pouquinho de cada livro. Isso é uma coisa que eu acho fantástico na Bíblia, que me encanta toda vez, é de que a Bíblia, apesar de ter sido escrita ao longo de mais de 2000 anos, por 40 pessoas diferentes que não se conheciam, a gente encontra sempre alguma conexão entre os livros e sem ter nenhuma discrepância entre uma narração e outra. Então a gente pode juntar as peças ali e montar mais ou menos o que aconteceu ali no exílio, né? Então tinha as pessoas que a Bíblia conta sobre o exílio. Ezequiel, que trabalhou lá presencialmente com os exilados. Daniel, que também viveu a vida toda dele na Babilônia. Inclusive ele ainda estava vivo quando o povo pôde voltar para Judá, mas ele optou por ficar na Babilônia. Esther, que foi rainha ali e salvou o povo judeu. Esdras, que era um sacerdote, apesar de não ter templo, ele continuou o seu trabalho de sacerdote e de ensinar o povo a lei de Deus. E Neemias, que então também construiu toda a sua vida lá na Babilônia, mas quando viu que Judá precisava de ajuda, voltou para ajudar para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então são todas histórias de devoção a Deus, de dedicação. E aí a gente não encontra mais histórias de gente que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A gente não encontra mais essa narração na história do exílio. Eram pessoas que estavam querendo servir a Deus. E o povo ali no exílio, então, percebeu que a relação com Deus tinha que mudar, porque a relação de Deus não estava mais ali no templo. Eles tinham que mudar a sua visão de quem era Deus. Deus podia estar ali na Babilônia com eles também, presente no coração deles. E com isso, Israel passou a ser realmente monoteísta, como até lá não tinha sido ainda. Toda vez eles eram levados pelos outros povos a adorar os outros deuses. E ali, mesmo estando na Babilônia, no estrangeiro, e depois a Pérsia, que tinha uma porção de outros deuses, ali o povo continuou firme, crendo no seu Deus vivo. E aí a gente vê que a limpeza que foi esse exílio para o povo de Israel, a limpeza que Deus teve que fazer ali. Quer dizer, sobrou um pouquinho só do que era o povo de Israel, o povo original. Mas sobrou aquele pouquinho que estava disposto a servir a Deus. Todos os outros que não quiseram foram dispersos e deixaram de fazer parte do povo de Israel.
esses homens que eu comentei agora, que viveram durante o exílio, que ajudaram o povo a crescer, a ser monoteísta de verdade, eles fizeram uma coisa assim muito interessante que a gente vê pouco e a gente mesmo dificilmente faz. Eu não vou dizer nunca, mas é muito difícil disso acontecer. Eles fizeram confissão de pecados por eles e pelo povo. Então a gente vê Daniel fazendo isso. Tem um capítulo em Daniel que ele diz: eu vi pelos livros escrito pelo Jeremias, que o exílio vai ser só de 70 anos. Isso provavelmente já era lá no final do período, né? E aí ele foi e começou a orar e pediu perdão pelos seus pecados, pediu perdão pelos pecados do povo, pecados que ele nem tinha cometido. Ele não tinha cometido o pecado da idolatria, mas ele pediu perdão pelo povo. Então ele fez uma longa oração e demorou inclusive para o anjo vir consolar ele. Aquela história, né, de que o dominador da Pérsia tinha impedido ele de chegar lá para consolar ele, né? Então tem uma luta ali numa outra esfera que a gente nem vê, né? A luta dos anjos. Mas a gente vê, o Daniel fez essa oração, o Esdras depois, já em Jerusalém, também fez uma oração de confissão de pecados, confessando pecados dos sacerdotes que ele mesmo nem tinha cometido, né, que eram aqueles de ter casado com mulheres estrangeiras. O Esdras fez essa oração de confissão e Deus ouviu. E isso é uma coisa que talvez a gente tenha que repensar. Será que a gente não precisa também fazer orações assim? Pedir perdão pelos nossos pecados, sim, mas pedir perdão pelos pecados do povo evangélico. Tem tanta coisa ruim acontecendo dentro do povo evangélico, gente que não dá testemunho nenhum, se diz evangélico, mas faz as coisas ao contrário do que diz na Bíblia, gente que é supersticioso ao extremo, mas se diz evangélico, diz que está na igreja, mas brinca com o espiritismo. Então, existe tanta coisa ruim no mundo evangélico e a gente pede perdão por isso? Não, afinal, não é pecado meu, né? Eles que têm que pedir perdão, eles que cometeram o pecado. Mas será que não é uma das nossas funções também pedir pecado pelo povo de Deus que está errando e pedir restauração para Deus? Pode ser uma das nossas funções como cristãos aqui na Terra, né? Falei já, né, dessa limpeza que Deus fez, que foi uma faxina muito grande, muito pesada ali, né? E sobrou só aquele um remanescente que depois teve o direito de voltar para ajudar. E um sofrimento como esse que o povo passou lá na Babilônia, é um sofrimento que faz a gente repensar um pouco a nossa vida e os nossos valores. A gente passou uns anos atrás pela pandemia, que também foi um sofrimento, nem de longe tão grande como o dos judeus na Babilônia. Não quero... Vamos guardar as proporções, né? Mas a gente passou por isso também. A gente ficou confinado em casa, que nem eles ficaram confinados na Babilônia. Ficou confinado em casa, não podia ter a comunhão com os irmãos, mal podia sair de casa, e a gente começou a repensar alguns valores, né? Às vezes eu abria meu armário e falava: nossa, tem umas roupas aqui que eu não uso há muito tempo, mas também não tem por que usar, eu acho que eu não preciso delas. Será que eu realmente preciso delas? Preciso de tudo isso que eu tenho? Aqui a gente repensa os nossos valores quando está numa situação assim um pouco mais extrema, né? Então eu queria deixar ainda para a gente pensar isso, de fazer uma vez uma faxina na nossa vida. Repensar uma vez quais são os valores que eu tenho, como é que eu ocupo o meu tempo, como é que eu ocupo os meus bens, os meus recursos, como é que eu ocupo eles para a glória de Deus
ou eu estou tentando fazer outra coisa e eles estão enchendo a minha vida de uma forma que eu não consigo servir a Deus da forma adequada. E aí, às vezes, precisa de um tempo de sofrimento para a gente repensar os nossos valores e eliminar o que realmente é supérfluo e concentrar naquilo que vale de verdade, que é o reino de Deus, que é honrar a Deus com a nossa vida. Então, fica isso de pensamento ali ainda para nós. Temos perguntas, comentários? Tina, talvez comentário que seria, deveríamos apenas refletir, acho que é só uma provocação. Você falou em perdão de uma forma geral, pública. Hoje a gente está numa fase onde até políticos estão fazendo isso. O Brasil passou por isso recentemente, está passando, pedindo perdão pela exploração dos indígenas. Nós vimos o presidente de Portugal pedindo perdão, reconhecendo a exploração da escravatura africana. Então, se os políticos devem ter uma chacoalhada dessa, se isso não é uma lição também para a gente refletir mais uma vez. Eu não sei como é que eles vão consertar, mas nós temos uma outra forma talvez de agir. Isso pode servir de uma santa provocação para a gente rever valores. Você mencionou que a igreja evangélica, que lamentavelmente carrega esse fardo muitas vezes de jogar dos dois lados, e eu tenho tomado muito cuidado hoje em falar que eu sou evangélico, porque eu falar que eu sou cristão, que aí dá para perguntar o que você pode responder. Acho que é mais fácil responder de um cristianismo autêntico do que de evangélico em geral. Sim. São apenas reflexões para continuar com o seu pensamento, que a gente é obrigado a levar para casa para realmente colocar diante do Senhor. Sim, essa ideia, né, do evangélico ficou tão desgastada, porque tanta gente mostrando um evangélico totalmente errado, né, que a gente tem até medo de falar isso. Eu sou evangélico, porque a gente vai ser jogado naquela caixa ali, né? Só que cristão, você pode perguntar para qualquer brasileiro aqui se ele é cristão, ele vai dizer que é, mesmo não sendo. Então, outro termo que, na verdade, também está desgastado. Agora, crente também está. Então, o que a gente fala? Então, assim, não é a palavra que vai definir a gente, né? Vai ser a nossa atitude, as nossas ações que vão definir quem a gente está servindo, quem a gente está seguindo, né? Pelo menos o termo cristão remete à origem. Sim. A origem verdadeira. As outras são invenções. Sim. Não, isso é verdade. Essa vantagem. Isso sim. Eu, na verdade, também prefiro dizer eu sou cristã do que eu sou evangélica. Mas... Na mídia, quando se escuta jornalistas comentando, eu, pelo menos, nunca vi falando os cristãos. Se dirigem ao povo como os evangélicos. Os evangélicos, sim. Então, porque eles se consideram cristãos também, os católicos também se consideram cristãos, né? Sim, mas assim, então, os jornalistas, eles falam, os evangélicos foram na passeata política. O pastor, não sei das quantas, estava lá na Paulista, estava lá não sei aonde. Então, quem não tem Jesus, não entende muitas vezes nada, né, fica com essa imagem. Tem pessoas que, os evangélicos, você falou na caixa, foi todo mundo na mesma panela. Então, a nossa luta é maior ainda de mostrar que Cristo não tem nada a ver com isso. Sim, a gente, além de lutar contra os que não são, ou os que são contra nós, a gente tem que lutar contra o próprio povo evangélico, muitas vezes, né? Mostrar que Cristo é amor, não é isso que é ódio que os evangélicos, infelizmente, uma parte prega. É verdade. Fica mais difícil ainda. Você estava falando sobre o papel da igreja de pedir perdão pelo pecado dos outros, e eu tive que lembrar de 2 Pedro, que diz que o povo cristão é sacerdote. E hoje em dia, todos nós somos sacerdotes. E o papel do sacerdote é esse também, né? Pelo menos no Antigo Testamento era. É representar o povo diante de Deus, né? Sim. É a nossa função, né? Representar o povo também diante de Deus.
como nós somos todos, a gente não é responsável pela vida do outro, mas a gente pode sim influenciar a vida do outro. Nesse sentido, a gente tem sim responsabilidade pelo outro, né? De orientar, claro que se ele tomar a decisão que ele quiser e for uma decisão errada, isso não é responsabilidade nossa. Mas a nossa é de alertar, de intervir eventualmente, de orar pelo outro, né? Tudo isso é nossa função de sacerdotes aqui na Terra também. Talvez só dando um gancho para a gente usar melhor, quando tem chance de a gente se identificar e falar que eu sou cristão, emendar na hora. Eu frequento uma igreja batista, uma igreja bíblica, precisa tomar cuidado, mas já entrar na outra parte, e nós praticamos estas ações. E quando eu falo em trabalho social, por exemplo, o pessoal abre os olhos. Ah, isso é possível. Para dar das escolas, da educação. Mas por que vocês fazem isso? A gente está querendo mostrar que nós não somos isolados, nós fazemos parte da comunidade. Então a gente ficar só numa definição curta, não dá tempo. Então aproveita o embalo, já que perguntaram, provocaram, e emendam mais uma descriçãozinha em 1, 2 minutos, e aí começa o diálogo. Esse diálogo muitas vezes é de 15 minutos ou de meia hora. Sim. Uma outra coisa que eu ainda até não lembrei de falar antes, quando Judá estava envolvido naquela tensão toda política naquela região, ele tentou participar de tudo isso, de todas as maquinações políticas, né? Era o Egito, a Assíria e a Babilônia lutando, Judá estava ali no meio, mas Judá foi se meter ali também. Eu quero participar. Eu também quero lutar, eu também não queria dominar o mundo, que nem os outros, mas quis se envolver ali na política mundial também. E muitas vezes a gente também quer se igualar ao mundo, muitas vezes com a desculpa de que, porque eu preciso me identificar com o mundo para poder evangelizar, me aproximar deles e tal, mas quando a nossa preocupação é se igualar ao mundo, a gente vai fazer cada vez menos diferença, né? A igreja vai fazer diferença no mundo e na sociedade quando ela for diferente do mundo e da sociedade, né? Eu vi uma vez uma pregação do Tim Keller, muito interessante, que ele falou inclusive num congresso nacional, não foi no Brasil, foi num outro país, mas assim, foi num lugar secular, não foi numa igreja, e deram a palavra para ele, e ele então fez uma pregação, e ele falou sobre o cristão sendo sal da terra. E aí ele falou, uma das propriedades do sal, para ele salgar alguma coisa, é ser diferente daquela coisa. O que é uma coisa muito óbvia, faz muito sentido, né? Se você puser mais sal dentro de um pote de sal, ele não vai ficar mais salgado. O sal não fica mais salgado, ele vai continuar do jeito que está. Agora, se você puser mais sal numa carne, que tem uma propriedade diferente do sal, ela vai ficar mais salgada. Então, é isso que a igreja tem que fazer, ela tem que ser sal na terra, né? Tem que ser diferente do mundo para poder fazer diferença. Quer dizer, aquilo que a sociedade oferece, nós temos que oferecer algo diferente. Isso é uma coisa, isso vale para a nossa vida, isso vale para a vida da igreja também. E, por favor, uma coisa diferente que tenha substância. Sim. Que não sejam meros hábitos que alguém inventou e que fazem a pessoa passar por meio de coisa. Não, claro, mas coisas que façam diferença na sociedade, né? Tem que fazer diferença na vida dos outros, não é simplesmente, eu faço diferente. Não, tem que fazer diferença na sociedade.